Você já parou para pensar, e se a maior parte do que você aprendeu sobre Jesus fosse apenas a superfície? E se existisse uma camada mais profunda, silenciosa, quase sussurrada nas entrelinhas, que poucos perceberam? Talvez o que foi preservado ao longo dos séculos não seja tudo. Talvez a mensagem mais transformadora não esteja nas palavras mais repetidas, mas nas que foram ignoradas. Hoje eu quero te convidar para uma jornada diferente. Não é sobre religião, não é sobre dogma, é sobre consciência, sobre autoconhecimento, sobre um ensinamento que pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e a realidade. Desde sempre, Jesus foi apresentado como símbolo de amor, compaixão e sacrifício. E sim, isso é parte da história, mas existe algo além, algo que atravessa séculos e ecoa em tradições místicas, textos esquecidos e ensinamentos que desafiaram estruturas de poder nos primeiros séculos após sua morte. Diversos escritos circulavam entre comunidades que afirmavam seguir seus ensinamentos. Nem todos foram incluídos na Bíblia. Muitos foram considerados perigosos, outros simplesmente apagados da história oficial. A pergunta é: perigosos para quem? Alguns desses textos apresentam uma visão surpreendente. Neles, Jesus não fala apenas sobre fé ou obediência, ele fala sobre despertar, sobre trazer à luz aquilo que está escondido dentro de cada ser humano. Existe uma frase atribuída a ele em um desses escritos antigos que diz: em essência, se você trouxer à luz o que está dentro de você, isso o salvará. Se não trouxer, isso o destruirá. Pense nisso por um instante. E se a salvação não fosse um evento externo? E se não fosse algo que acontece depois da morte? E se fosse um processo interno, aqui e agora? Essa ideia muda tudo, porque coloca a responsabilidade e o poder em você. Ao longo de seus ensinamentos, Jesus repetia algo que muitos ouviram, mas poucos compreenderam profundamente: o reino de Deus está dentro de vocês. Durante séculos, essa frase foi interpretada de forma simbólica, mas e se não for apenas símbolo? E se ele estivesse apontando para uma verdade literal no campo da consciência? Em vez de direcionar as pessoas para templos, estruturas ou intermediários, ele constantemente chamava para dentro, para o silêncio, para a transformação interior. Isso não é conveniente para sistemas que dependem de controle externo. Um ser humano que descobre que carrega dentro de si uma centelha divina é um ser humano difícil de manipular. Outro ensinamento intrigante é quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Não parece ser apenas um conjunto de regras. Não parece ser mera crença. Parece ser algo experiencial, algo que se descobre, algo que se revela quando a mente silencia e o ego perde força. E aqui entramos em um ponto crucial. Jesus frequentemente falava sobre perder a vida para encontrá-la à primeira vista. Isso soa como sacrifício, mas em um nível mais profundo, pode significar algo totalmente diferente. Pode significar a morte do falso eu, a identidade construída pelo medo, as máscaras sociais, o personagem que criamos para sobreviver,
perder isso para encontrar o verdadeiro ser. Esse padrão aparece em diversas tradições espirituais antigas. A dissolução do ego precede o despertar, a queda antes da ascensão, a morte simbólica antes do renascimento. Talvez a crucificação e a ressurreição não sejam apenas eventos históricos, talvez também sejam um mapa psicológico e espiritual, um processo interno que cada ser humano é chamado a viver. A cruz como símbolo da dissolução do velho eu, a ressurreição como símbolo do despertar da consciência. E se o maior milagre não foi andar sobre as águas, mas mostrar que é possível transcender as limitações da mente? Há outro ponto pouco explorado. Jesus falava em parábolas. Quando perguntado por que não falava de forma direta, ele respondia que nem todos estavam prontos para compreender. Isso sugere algo profundo. O conhecimento verdadeiro não pode ser imposto. Ele precisa ser buscado. Pedi e recebereis. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Não é passividade, é ação interna. Buscar não é apenas procurar respostas externas, é investigar a própria consciência, questionar crenças herdadas, examinar medos ocultos. Agora pense comigo. Por que mensagens centradas em autoconhecimento e libertação interior seriam consideradas ameaçadoras? Porque quando alguém descobre que o divino não está distante, mas presente, essa pessoa deixa de depender exclusivamente de estruturas externas para se sentir conectada. Isso não significa rejeitar tradições. Significa aprofundá-las. Talvez o maior ensinamento não seja siga, mas desperte. Existe ainda uma declaração ousada. Vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Isso raramente é explorado em profundidade. Se interpretada literalmente, essa frase é revolucionária, indica potential. Indica que o estado de consciência que ele alcançou não era exclusivo, era acessível. Mas acessível a quem? Aqueles que estivessem dispostos a atravessar o processo interno, a enfrentar suas sombras, a abandonar ilusões. E aqui chegamos ao ponto central. O que realmente foi escondido talvez não tenha sido um texto específico, mas uma interpretação. Talvez o ensinamento mais profundo seja este: você não está separado daquilo que busca. A separação é a ilusão. Quando Jesus afirma eu e o Pai somos um, isso pode ser lido não apenas como exclusividade divina, mas como revelação de unidade, uma consciência de integração total com a fonte. E se essa unidade for o destino natural de todo ser humano? Se for assim, o caminho não é acumular crenças, é remover camadas de medo, camadas do culpa, camadas de condicionamento. O reino não é um lugar, é um estado de consciência onde o amor não é esforço, é essência, onde o perdão não é obrigação, é compreensão, onde a paz não depende das circunstâncias externas. Agora eu te faço uma pergunta sincera: se o poder de transformação sempre esteve dentro de você, por que continuar procurando apenas fora? Talvez o verdadeiro ensinamento oculto não esteja escondido em bibliotecas secretas. Talvez esteja escondido no silêncio que você evita, na reflexão que você adia, na pergunta que você tem medo de fazer a si mesmo. Quem sou eu, além do que me disseram que eu sou? Se você tivesse coragem de atravessar essa pergunta até o fim, o que encontraria
Jesus não ofereceu apenas consolo, ele ofereceu confronto interior. Chamou pessoas a deixarem redes, zonas de conforto, identidades rígidas, porque despertar dói, mas liberta. E aqui está o ponto mais importante de todos: informação não transforma, experiência transforma. Você pode ouvir essas palavras, pode concordar, pode achar interessante, mas nada muda. Até que você olhe para dentro, até que perceba onde vive no automático, onde age por medo, onde mantém crenças que nunca questionou. O convite é simples e profundo. Silencie, observe, questione, sinta. O reino não está distante, não está reservado para depois da morte. Não está condicionado à perfeição. Está disponível no momento em que você escolhe consciência em vez de automatismo, amor em vez de medo, presença em vez de distração. Talvez o ensinamento mais oculto seja também o mais simples. Você já carrega aquilo que procura. E a transformação começa quando você decide descobrir isso por si mesmo. Se essa reflexão fez sentido para você, se algo aqui despertou uma pergunta ou uma percepção nova, deixe seu like para que mais pessoas possam acessar esse tipo de conteúdo. Inscreva-se no canal para continuar explorando temas que expandem consciência e desafiam o que parece óbvio. E no próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais nessa jornada de autoconhecimento e mistério. Até lá, lembre-se, a verdade não é algo que se possui, é algo que se vive.